Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor. Boa noite para vocês que estão acompanhando a gente aí pela internet. A gente vai estar dando início agora ao nosso culto da JNI. Gostaria de convidar todo mundo para estar se chegando agora, né? E antes da gente começar, eu queria estar lendo uma palavra aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28. Se vocês quiserem estar abrindo aí. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa palavra é uma palavra assim que eu acredito que todo mundo que está dentro da igreja já ouviu. É um versículo bastante conhecido. Só que aí eu ouvi uma pregação e eu gostei bastante da interpretação que foi dada, sabe? E a forma como eu comecei a observar esse versículo, ela mudou um pouco, sabe? É um pouco estranho quando a gente para pensar que Deus está chamando a gente que está cansado e sobrecarregado para ir até Ele, porque se uma pessoa está sobrecarregada, o mais comum seria a gente ir até a pessoa. E aí ele chama a gente para vir para Ele. Tipo, à primeira vista parece algo assim meio estranho. Só que aí eu parei para observar isso. E na verdade, quando Ele chama a gente para vir até Ele, é que Ele está perto da gente já. Ele não está longe da gente. Quando Ele fala para a gente vir até Ele, eu compreendo que Ele está a um passo da gente, sabe? Que a gente só precisa dar um passo ali para frente e a gente vai chegar nele. Então que nessa noite eu queria estar convidando vocês para buscar a presença do Senhor, porque Ele está aqui, Ele está perto da gente nessa noite. E eu queria convidar vocês para estar já chegando à presença do Senhor nessa noite, para viver isso com Ele. Esse Deus que está próximo da gente o tempo todo, esse Deus que está conosco. Gostaria que vocês se colocassem de pé nesse momento. E que nesse momento que nada venha ocupar a nossa mente, que a gente possa se concentrar unicamente no Senhor. Fechem os seus olhos. E nesse momento comece a falar com Deus. Não venha deixar que a vergonha ou nem nada venha te impedir de chegar à presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos achegamos à Tua presença nessa noite, porque, ó Deus, o nosso coração está repleto de desejo pelo Senhor, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que Tu és um Deus vivo, que o Senhor está próximo de nós. O Senhor está aqui neste lugar nessa noite, Deus. Então que possamos, ó Pai, não apenas viver uma religião, mas que possamos ter um relacionamento real com esse Deus que está próximo de nós, esse Deus que nos convida a vir até Ele. Que possamos essa noite aqui não vir apenas para encontrar com os nossos amigos, não apenas para viver mais um culto, mas que nessa noite que algo novo possa acontecer, ó Deus. Que possamos encontrá-lo neste lugar, que possamos ter experiências com o Senhor de uma forma que jamais imaginássemos que fosse possível. Que possamos conhecê-lo de ângulos novos, que possamos ter experiências contigo maiores e mais profundas do que jamais tivemos, ó Deus. Nós não queremos, ó Pai, vir à Tua casa à toa, mas queremos vir aqui para viver o Teu poder, ó Deus. Nós vemos na Tua palavra o Teu manifestar, o Teu agir, ó Deus. E o Senhor disse, ó Pai: Vinde a mim todos que vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor hoje nos convida para chegar à Tua presença, para obter o alívio. Que possamos essa noite nos achegar até o Senhor, ó Deus, e encontrar em Ti o alívio, o descanso, mas que possamos também ter um relacionamento com o Senhor, ó Deus. Que não venhamos sair da casa do Senhor da forma que nós chegamos aqui nessa noite, mas que possamos ter um encontro real contigo aqui neste lugar. Nós estamos sedentos pela Tua presença, Pai. Eu louvo e agradeço ao Teu nome, Deus, que possamos mergulhar na Tua presença nessa noite, Pai. Queria compartilhar com vocês nesse primeiro período de louvor uma palavra bem curtinha que está num livro que talvez muita gente nem sabe abrir na Bíblia,
no livro de Abacuque, um livro que talvez nem é muito citado, nem é muito pregado, mas é uma passagem muito conhecida, conhecidíssima na verdade. E é um texto que me chamou muita atenção, porque a gente vê tantas canções que surgiram dessa palavra, de uma situação, cara, improvável. Qual é a possibilidade de uma canção de gratidão e de confiança que a gente expressa nos dias de hoje surgir de um momento de extrema dificuldade, de talvez frustração? E nessa situação aqui, Abacuque, o profeta, vai citando uma série de situações acerca de que Israel vinha passando e dos inimigos que vinham afrontando. E aí no finalzinho ele diz: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E aí, diante de uma situação como essa, ele vem e fala: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como o do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Como é possível alguém citar algo assim, nessa profundidade, diante de um momento como esse? Talvez a gente, diante dos nossos problemas, a gente só sabe reclamar e murmurar. A gente não consegue se lançar como ele aqui, aos pés do Senhor, e encontrar descanso. Então o que eu quero dizer para você, como já foi dito nessa noite aqui nesse início, o Senhor está perto. Então que você se lance aos pés do Senhor e permita Ele agir nessa noite e falar ao seu coração. Porque nós estamos a louvar ao Senhor nesse primeiro cântico, dizendo Abba, dizendo Pai, vem e esteja neste lugar. Para mim, Tu és a minha realidade, Tu és a minha realidade. Chama Ele, diga Abba. Abba, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Mais perto que a canção em meus lábios, estás mais perto do que a pele em meus
ser firme, és tudo para mim. Tu és a minha realidade, és a minha realidade. Oh, a paz, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. A paz, eu pertenço a ti. Saia poder pra curar, e cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, e até que o teu reino venha, e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória, e que das minhas feridas saia poder pra curar, e cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da tua glória, nesse lugar, enche esse lugar. Sabe, talvez você já tenha ouvido dizer que a fé cristã ela anda na contramão do mundo, e essa música ela fala a respeito disso. A gente deixa um pouco de dar ouvidos ao que o mundo diz, e como em noites como essa, que você esteja aberto para que o Espírito Santo tenha a falar com você, e o que Deus quer falar com você, amém? Mais eu vejo e sinto, mais espero o teu querer. Quanto mais eu me aproximo, mais eu sei o que é viver. Quanto mais o mundo te despreza, mais eu paro tudo pra sentar na tua casa, pra te ouvir a vida inteira. Quanto mais te sigo de perto,
sigo de perto. Mais seguro eu vou, tudo certo. Quanto mais o tempo corre, menos eu quero correr. Quanto mais o mundo esquece, menos eu quero esquecer. Quanto mais o mundo te despreza, mais eu paro tudo pra sentar na sua casa e pra te ouvir a vida inteira. Quanto mais te sigo de perto, mais seguro eu vou, tudo certo. Quanto mais te sigo de perto, mais seguro eu vou, tudo certo.
és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Faz mudar o mundo. Boa noite.
Pode sentar. Oh, ficou da hora isso aqui, hein? Parabéns aí, a galera aí. Com certeza foi a coisa das meninas, cara, porque os caras não têm essa habilidade, não. Bom, vamos lá. O tema é muito bom, muito interessante, mas eu não posso deixar de falar sobre isso aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Bombom. Vocês trouxeram bombom para mim? Hã? Mas teve alguém que trouxe. Entendeu? Teve alguém que lembrou. Teve alguém que simplesmente falou bem assim, olha, isso aqui é para você. Agora, eu te faço uma pergunta. O que esse bombom tem a ver com o tema? Vamos lá, gente. O que tem a ver com o tema? Hã? Nada? Tem tudo a ver. Porque isso aqui, ela mostrou que eu sou prioridade para ela. Bom, vamos lá. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, te damos graças, porque é muito bom, ó Deus, depender de Ti, Pai. Já entoamos louvores, ó Pai, mas nesse momento nós queremos que a nossa atenção ela seja voltada para Ti, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração. Não se importa, ó Deus, com o instrumento, mas usa de acordo com a Tua grande misericórdia, que tem sido muito sobre a nossa vida. Nós te louvamos por isso, pedimos que o Senhor conduza esse momento aqui, que é um momento rápido, mas que nós queremos, ó Deus, estar com os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que todo espírito humano, ele caia por terra, mas que o Senhor venha reinar de forma absoluta nesse lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isso foi a Rebeca que trouxe para mim, viu, gente? A Rebeca é uma menina maravilhosa. Se você não conhece, você precisa conhecê-la. Vamos lá. Gente, o tema é o propósito que define a minha prioridade. Mas eu queria, antes de falar um pouco, eu queria contar 2 testemunhos já expondo as pessoas. Eu estava trabalhando aqui no posto de saúde aqui do Amanda 1, e bem no início da pandemia. Aí a Inês, que é uma irmã que tem uma mão para a cozinha maravilhosa. A Inês, ela foi lá com a Josi. Aí daí eu tinha esquecido minha marmita naquele dia. Aí eu falei assim, Inês, Benê está em casa? Ela falou, tá. Eu falei, estou indo almoçar lá então. Ela falou, vai lá. Eu fui lá, ela fez um rango maravilhoso. Mas aí eu vou contar agora o outro caso, depois eu volto nesses 2 aqui e eu vou mostrar aonde que é interessante. O outro caso foi que o Damião e a Nelivânia, eles fizeram um baião de 2 com pequi. E assim, para gente que é do Ceará, isso é algo poderoso na nossa vida. Baião de 2 com tocinho de porco e pequi. Ó. É tremendo. E daí, ele fez uma panelada lá, ainda tinha umas costelinhas ainda de porco ainda frita, tinha um queijinho coalho assado. Foi um negócio do céu, irmão. Guaraná São Geraldo. Sem fazer propaganda aqui. Cajuína São Geraldo, lá do Ceará. Eu não sou cearense, você entendeu? Eu não sou cearense, porque eu não tenho cabeça para isso. Mas veja, o que essas 2 histórias têm a ver? É que quando eu estava na casa deles, nós estávamos na casa dele, uma eu estava com a Natalícia, a outra não estava sozinho. Aconteceu algo interessante. Quando eu cheguei perto das panelas, eles não se assustaram, vocês achavam que eu ia dizer isso, né? Quando eu cheguei próximo às panelas, eles falaram bem assim, Hildo, fique à vontade.
É porque quando nós recebemos alguém na nossa vida, a gente trata essa pessoa de forma importante. Ou só eu faço isso em casa? Quando recebemos uma visita, a gente sempre fala que a visita é prioridade, então eles colocam primeiro. É ou não é? E interessante que é assim, esse hábito de tornar as pessoas como prioridade na nossa vida, não é qualquer um que tem. Não é qualquer pessoa que tem esse hábito. Porque prioridade. O que é prioridade? Quando você ouve a palavra prioridade, o que vem na tua mente? Vamos lá, rapidinho. Vamos quebrar os protocolos aqui. Jesus? Não, vamos lá, gente. Primeiro. Porque prioridade é derivada da palavra primeiro. Primeiro lugar. Ou seja, é algo importante para mim. Se fosse escalar, fazer naquela escala de emergência e urgência, prioridade. A prioridade, ela seria algo emergencial. Porque emergente é mais importante do que urgente. Porque emergente tem a ver com salvar vidas. A pessoa está já prestes a morrer. Emergencial. E quando eu tenho alguém como prioridade na minha vida, essa pessoa ela é muito mais importante do que eu imagino. Você tem alguém que é prioridade na sua vida? Existe alguém na sua vida que ela tem o primeiro lugar? Como seres humanos, existe isso. Algumas pessoas colocam os filhos como prioridade. Outras pessoas colocam os pais como prioridade. Já tem aqueles que não têm pai, não têm mãe, não têm filhos. Mas eles colocam a sua profissão como prioridade. Um dia Salomão, ele foi um rei muito sábio. E ele disse o seguinte, que eu vou falar de uma forma bem simples, que eu não lembro o endereço, mas se tiver alguém que lembra aí, pode me trazer a memória aí. Salomão, de uma forma bem simples, falou assim, cara, não adianta correr atrás, não adianta viver do jeito que você está fazendo, não adianta juntar dinheiro, é tudo vaidade. Ele estava dizendo isso. Porque ele viu que tinha coisas muito mais importantes do que aquilo que ele estava juntando e estava buscando. Eu tenho pessoas importantes na minha vida. Pessoas que são prioridades na minha vida. Mas quando a gente é posto num determinado lugar para fazer determinadas escolhas, e a gente precisa escolher entre um e outro, aí fica muito mais difícil. Porque às vezes o que é de valor para mim, não é para você. E o que eu estou falando aqui, não estou falando referente a preço, mas valor. Porque uma pessoa que é prioridade para mim, é uma pessoa que tem valor para mim. Algo que é prioridade para mim, eu sei que está ficando maçante falar tanta prioridade, mas eu peço que você tenha um pouco mais de paciência comigo. Eu estou muito apológico hoje mesmo. Mas vamos lá. Mas quando eu tenho algo como prioridade na minha vida, essa pessoa, ela não só ocupa o primeiro lugar, como também ela é o muito mais importante. Um dia Jesus, ele falou alguma coisa, lá nos evangelhos, acho que é Mateus, falou alguma coisa sobre isso. Mas a gente vai chegar lá. Lá em Ageu, capítulo 1, o livro de Ageu, o profeta Ageu, ele foi um profeta que ele profetizou pós-exílio. E o povo estava vivendo de uma forma, da maneira que eles queriam, na verdade. E daí, lá no capítulo 1,
do livro do profeta Ageu, ele diz o seguinte: em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu a sua mensagem por meio do profeta Ageu, governador de Judá, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote, filho de Josadaque. E daí ele começa a falar: olha, esse povo diz que não é tempo de edificar a casa do Senhor, enquanto eles vivem na sua casa enfeitada, nas suas casas enfeitadas. E o povo pós-exílio ali, o povo estava vivendo a sua vida da forma que eles queriam, porque as coisas de Deus não eram prioridade. Você tem as coisas de Deus como prioridade na sua vida? Porque quando eu tenho as coisas de Deus como prioridade na minha vida, eu preciso, antes de fazer essa pergunta, de você responder aí com você, eu quero fazer uma escala aqui, por exemplo. Tem prioridades que elas somam na minha vida, mas tem prioridades que elas subtraem na minha vida. Por exemplo, quando eu escolho ter alguma coisa, ter alguém ou alguma coisa na minha vida e coloco isso como prioridade, sendo que na verdade Deus deveria ser essa tal prioridade. Eu lembro de uma vez que eu estava com uma amiga, acho que o nome é Vasti, o nome dela. Ela é lá da Igreja Central. Nós estávamos falando, eu era solteiro, nós estávamos falando sobre relacionamento. E daí, ela começou a falar algumas ilustrações para mim. E eu comecei a pensar: poxa, quando será que eu vou encontrar alguém para minha vida? E eu coloquei isso como prioridade. Irmão, a irmã passava, eu já olhava e pensava: será que é essa? Será que era? Porque para mim era uma prioridade casar. Era uma prioridade casar. E daí a gente vai vendo que, na verdade, nada disso tem importância quando Ele está no centro de verdade. E aqui no livro do profeta Ageu, ele fala bem assim: olha, vocês estão colocando como prioridade a casa de vocês, mas a minha casa está abandonada. E ele ainda fala no versículo 7, ele fala bem assim: olha, vocês... Vamos ler, porque daí fica mais fácil, porque às vezes a minha mente pode querer ser enganosa. Versículo 6, ele fala bem assim, olha, antes do versículo 5 ele fala bem assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. E aí ele vai fazendo uma narrativa sobre essa questão. Porque eu quero chegar no versículo 10, que diz assim, que depois que ele fala essa palavra para o povo, para os líderes primeiro, depois para o povo, diz que o povo inteiro se quebrantou por causa dessa palavra. E ele fala bem assim, ó: ide buscar madeira. Versículo 10: ide buscar madeira, trazei madeira e edificai a casa, para que eu, o Senhor falando, para que eu me alegre e seja glorificado. É porque, na verdade, quando eu decido colocar as coisas de Deus como prioridade na minha vida, então tudo começa a mudar. Muda porque não sou eu mais que estou no comando, não sou eu mais que estou no controle, mas Ele que está governando. Porque quando eu tenho prioridades erradas, eu quebro a cara. Quando eu determino que a minha vida vai ser constituída por prioridades erradas, toda vez eu tropeço, porque eu não coloquei Ele como prioridade.
Porque as prioridades, na verdade, elas servem para me mostrar e mostrar para as pessoas o que é valoroso para mim. Por exemplo, se eu sou um jovem e vivo a minha vida ali de forma intensa com Deus, e de repente eu recebo ofertas para ir para os bares, para as baladas da vida, e eu decido isso, eu respeito a sua decisão. Só que você colocou como prioridade algo errado. Que talvez não, com certeza isso não vai somar em nada na sua vida. Hildo, mas eu estou me relacionando, eu estou me socializando com as pessoas. Mas nós podemos nos socializar com as pessoas. Nós devemos fazer isso. Mas ele precisa ser o centro da nossa vida. Porque toda vez que eu decido tomar a direção, eu faço bobeira. Eu me lembro de uma ilustração que o pastor Aguiar, ele sempre fazia quando a gente estava lá na central, que de repente o pessoal estava no avião e tinha um garotinho sentado numa das poltronas ali próximo ali às comissárias de bordo. E de repente passou por um período de turbulência o avião. Turbulência, né, na verdade, fala. Turbulência. E todo mundo ficou desesperado. Algumas pessoas até gritaram com medo. E o garotinho tranquilo ali só. Não sei o que ele estava jogando. Acho que era aquele da cobrinha, aquele joguinho que não acaba nunca. E aquele garotinho mexendo ali, tranquilo, e de repente alguém olha para o garoto e fala assim: você não está com medo? Ele falou: não estou com medo. Mas por que você não está com medo? Porque meu pai é o piloto. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? É porque, na verdade, quando ele está no comando, tudo que acontece na minha vida é responsabilidade dele. Mas quando eu assumo o controle, aí fica tudo em meu nome. Aí começa a desandar. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 21, ele fala assim: olha, presta atenção, porque aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Eu te pergunto hoje à noite: onde está o seu coração? Qual a prioridade habita no seu coração? Qual? Eu sei que temos que estudar, temos que fazer faculdade, devemos fazer. Devemos estudar, devemos ter profissão, devemos, quando ao sair lá fora, as pessoas olharem para nós e falarem assim: cara, como que é da hora estar com ele, porque só flui palavras boas, ele é muito inteligente e ele sempre fala algo novo, ele fala comigo e com a gente aqui todos os contextos, todos os assuntos do cotidiano, ele é atualizado e tal. Tenho que ser assim, porque a minha vida ela precisa ser prazerosa para as pessoas. A nossa vida ela precisa ser algo atraente, mas atraente de tal forma que as pessoas olhem e não entendam, mas quando elas se aproximem e comecem a se relacionar, falam assim: cara, eu quero estar próximo de você mais ainda. Você conhece alguém que é atraente ao falar com ela? Alguém da igreja? Alguém de Jesus? Você conhece alguém que realmente a presença de Deus é tão grande na vida dela, dessa pessoa, que as pessoas elas querem sempre estar próximas dela? Você conhece alguém assim? Porque eu conheço o oposto também. Eu conheço pessoas assim, mas também conheço o oposto. Aquelas pessoas que falam assim: para o assunto que lá vem o crente chegou. Não é porque eu estou no meu trabalho que ele não é prioridade para mim. Eu não tenho que parar de fazer a minha atividade no serviço para mostrar que ele é o dono da minha vida, que ele é a minha prioridade, que ele habita em mim todo dia, 24 horas, direto, sem cessar.
que Ele me auxilia quando eu estou triste, amargurado, que Ele me ajuda quando eu estou subindo pelas paredes com vontade de pecar, que Ele me ajuda quando eu não tenho direção, não tenho norte, porque Ele é o centro da minha vida. Agora, quando eu busco outras formas para fazer com que Ele se ofusque na minha vida, aí não tem muito o que fazer, porque eu decidi apagar a luz que habita em mim. Quando Jesus ele fala das 10 virgens, ele não cita apenas aquela, desculpa a palavra, não 10 virgens, mas as 10 mulheres, 10 garotas, vamos falar assim. Mas quando ele fala isso, ele não está falando apenas porque elas estavam ali esperando apenas o noivo. Não. Mas é porque que elas estavam ali? Qual que era o propósito delas ali? E qual que era a prioridade delas? Às vezes eu até tenho o propósito correto. Às vezes eu até tenho ele como prioridade na minha vida. Mas eu sou desorganizado. Eu não consigo associar nada com nada. Eu não consigo me firmar em nada. E daí alguém me chama para fazer alguma coisa na igreja, eu não consigo fazer porque eu não tenho organização aqui na minha mente. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo fazer isso. Para com isso. Nós podemos fazer. Somos jovens. E por ser jovens, a gente carrega todo esse mundo nas costas. Porque o Pedro, daqui a alguns anos ele vai estar aqui. Então eu quero que vocês sejam melhores líderes daqui, não só do Amanda, mas do mundo. Porque eu quero que meu filho, ele esteja do seu lado, ali aprendendo, sendo discipulado por você, sendo influenciado por você. Mas para isso, precisamos ter ele como prioridade na nossa vida. E olha, não vai demorar muito não. O Pedro está aqui, ele está com 5. Daqui a 5, ele já é pré-adolescente, já vai estar passando pela mão do Herbert. Daí a pouco já cai na mão do Jonathan. Daí a pouco já cai nos peitos da Rafaela e tal e tudo. E daí, cara, precisamos cuidar da nossa vida. Como? Priorizando Ele. Aonde está o teu coração? Jesus falou: aonde estiver o seu coração, é ali que estará o teu tesouro. Algumas pessoas, elas têm como prioridade, e o seu coração está nos bens materiais. Eu respeito isso. Alguém, quando falta 10 minutos, dá um toque para mim, senão a gente vai até meia-noite. Já falta 10? Mas então você toca muito, Ricardo. Vamos lá. Eu vou tentar enxugar aqui. Dá um show de bola. Vamos lá. Tá. Eu esqueci o que eu ia falar. Vou pegar minha esposa aqui. Bom, então quando eu tenho Ele como prioridade na minha vida, então as coisas começam a mudar um pouco de figura, porque aí eu começo a dar valor àquilo que realmente tem valor. Agora, se eu como jovem estou aqui todos os sábados, mas a minha vida ela é como algo insosso, e Jesus ele falou um dia que nós somos o sal da terra. Eu amo fazer essa ilustração e eu vou fazer ela de novo hoje. Imagina você com uma peça de contrafilé de 3 quilos, aquela gordurona assim que dá 1,5 dedo, e daí aquela persona linda, maravilhosa, contrafilé, irmão. Se você não gosta de contrafilé, a gente pode pesar também uma peça de Noax também. Aí o que acontece? Você corta ali 2 dedos dali da carne,
vários bifes ali de 2 dedos. O fogo está maravilhoso. E daí vocês pegam, coloca algumas peças ali na grelha ali. Numa peça você enche a mãozona assim, pá, sapeca um monte de sal. Na outra você coloca 2 grãozinhos. E na outra você não coloca nada. De repente você corta e começa a servir aqui no culto, no meio do culto aqui, irmão. Ó, Janaína, já vai pegando a ideia. E daí, quem pega a parte que não tinha sal vai falar o quê? Sem sal. Quem pega com bem pouquinho sal vai falar o quê? Completamente insossa, sem sal. Só que eu confundo toda vez. Toda vez eu confundo. Eu preciso de um auxiliar aqui. Então, no próximo culto, já me avisa para deixar aqui um auxiliar aqui para estar me auxiliando nessas questões. Uma mãozona cheia de sal, salzinho na medida e 0 de sal. Bia, você fica aqui, por favor, depois. E daí corta. Quem pega aquela peça, aquele pedaço que não tem sal, vai falar: tá sem sal, Hildo. Não vira, velho. Quem pega aquela outra peça ali que está cheia de sal vai falar: não está muito salgado. Mas quem pegar aquela peça com sal na medida vai falar: ó, a carne está maravilhosa. Eu não sei porque eu falei essa ilustração, mas é porque eu estou com fome. Mas veja, quando de verdade Ele é prioridade na minha vida, então eu começo a transmitir para as pessoas que estão ao meu lado e as pessoas do meu convívio social, as pessoas que me relaciono todos os dias com elas começam a ter prazer em mim. Mas quando eu não priorizo Ele na minha vida, eu estou dizendo o seguinte para Ele: você não é importante para mim. Quando é passado para você fazer alguma coisa para Ele e você decide fazer e faz pela metade, você automaticamente, com a sua atitude, você falou: você não é prioridade para mim, você não é importante para mim. Quando eu decido fazer uma faculdade, mas ele não é o centro da minha vida, aí que acontece? Eu vou quebrar a cara, porque a minha vida espiritual vai afundar. Porque quando eu chegar lá na faculdade, eu vou lidar com pessoas intelectuais, pessoas ateias, e eu não vou ter a estrutura, a base suficiente para poder dizer quem eu sou nele, porque eu não tenho Ele como prioridade. Mas também Jesus, ele falou lá em Mateus, nesse mesmo capítulo, no versículo 33, ele falou bem assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo eu não gosto muito quando a gente interpreta ele achando que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus para depois eu encher o bolso de dinheiro, ou porque Ele vai me dar todas as bênçãos e tal. Deixa eu te falar, o cristão, ele não deveria ter necessidade nenhuma. O cristão não deveria ter necessidade nenhuma, porque como diz lá o salmista, no Salmo 23, e o pessoal sabe: o Senhor, Ele é o meu pastor, de nada eu tenho falta. E quando eu não tenho falta de nada, é porque Ele é o meu tudo. Quando eu não tenho falta de nada, é porque Ele me supre em tudo. Quando eu não tenho falta de nada, é porque Ele me encheu, me transbordou. Mas para isso acontecer, Ele precisa ser o primeiro na minha vida. Jesus é o primeiro na sua vida? Ele tem sido o primeiro na sua vida? Ou você sempre dá um de teimoso e teimosa e sempre opta em tomar decisão antes de consultá-lo?
Irmão, eu acho que se colocar aqui na balança, eu sou o cara que mais toma decisão errada. Tipo, quando eu estou orando, Deus fala assim: mas tu lembra disso? Tu fez isso. Aí junta Deus e Natalícia aí. Tu fez isso, mas tu lembra? Porque, irmão, eu sou tão ativista, mas tão ativista, que eu falo: Deus, vamos lá, Deus, vai falando, vai falando. Eu preciso parar, porque senão eu não vou ouvir Ele. Eu, tipo, Senhor, à medida que eu vou caminhando, tu vai falando. Porque é verdade, irmão, nós precisamos aprender a lidar com essa questão. Mas eu tenho buscado para que Ele seja o primeiro na minha vida. Você tem buscado isso? Para que Ele seja o primeiro na sua vida? Porque, como eu disse antes ali no canto ali, nós carregamos esse mundo nas costas. As pessoas, elas esperam de nós santidade. As pessoas, elas esperam de nós que nós venhamos ser honestos, pelo menos isso. Não sejamos enganadores. As pessoas, quando elas estão famintas para ouvir uma palavra de conforto, um alento para a sua alma, elas querem buscar em nós isso. Mas a verdade é que nem sempre elas encontram. E aí eu quero finalizar com uma ilustração. Uma vez Jesus saiu de Betânia, indo para Jerusalém, viagem longa, e de repente Jesus, ele passa, diz o texto, não pergunte que eu não vou lembrar aonde está o endereço, eu só sei de cor a mensagem, mas se eu me procurar no final do culto, eu te passo. Jesus saiu de Betânia para Jerusalém, viagem longa, cansativa, e daí ele estava andando, e diz o texto que ele teve fome, e ele viu uma figueira frondosa, bonita, maravilhosa, cheia de folhas e tal. Ele foi até ela para ver se encontrava nela figos. Só que não encontrou nada. Diz o texto que ele só encontrou folhas. E ele fala que nunca mais nasça fruto de ti. E ela seca. E os discípulos ficaram admirados e tal. E daí depois a gente discute essa questão da figueira secar imediatamente. O Bruno que gosta desses mistérios e tal, né, Bruno? Depois a gente discute essa questão. Mas veja, eu não quero entrar nessa questão da figueira ter secado rápido, mas por ela estar na beira do caminho. Eu acredito que a função daquela figueira estar à beira do caminho era para alimentar os viajantes, mas ela não estava cumprindo o seu papel como figueira. Não estava dando fruto. Quando eu não tenho Ele como prioridade na minha vida, então eu estou no lugar certo, agindo da forma errada. Quando Ele não é prioridade na minha vida, eu estou no lugar certo, agindo de forma errada. Se coloque de pé. Eu ficaria aqui com certeza muito mais tempo com você falando sobre isso. E quem me conhece sabe que eu gosto de falar, de prosear. Mas hoje à noite nós podemos torná-lo prioridade na nossa vida. Quantos aqui gostariam que Ele fosse prioridade na sua vida? Levante sua mão. Deixa eu orar por você, por favor. Sai do teu lugar e vem. Eu quero orar por você aqui. Vem. Ele deve ser prioridade na nossa vida. Que paremos de tratar as coisas dele de qualquer jeito. Que paremos de tratar as coisas dele com relaxo. Fazer os ministérios que Ele confiou a nós de qualquer jeito, agir de qualquer forma, ou então simplesmente porque eu tenho uma atividade, ai como é cansativo ir de novo para lá. Não, deve ser prazeroso.
Porque as outras pessoas, elas querem também sentir o que você está sentindo. Você já parou para pensar isso? Que pessoas lá fora, no seu serviço, na sua escola, elas querem sentir a alegria que você sente. Elas querem sentir o prazer que você sente. Deixa ele ser prioridade na sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada um que está aqui hoje à noite, Senhor. Pai, olha como o altar está bonito, Deus. Todos vieram, porque o desejo dos corações, ó Pai, é que o Senhor reine de forma absoluta, que o Senhor seja prioridade nas suas vidas. Mas muitas das vezes nós não temos forças, ó Pai, para lidar com essa questão. Mas nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, porque o Senhor falou que nos daria um ajudador, nos daria um consolador. Toma a nossa vida, Senhor. Tira tudo aquilo, ó Pai, que não provém do Senhor, mas que nós venhamos, ó Pai, sempre priorizar as Tuas coisas. Temos os nossos sonhos? Sim, nós temos os nossos sonhos. Temos os nossos desejos? Sim, nós temos os nossos desejos. Mas o Senhor é quem é prioridade. O Senhor é quem reina em nossa vida. O Senhor é quem habita. E o Senhor é quem é autor e consumador da nossa fé. Então, Senhor, nos tome, nos ajude, Senhor, nos dê, Senhor, segurança, para que nós continuemos, ó Pai, firmes na Tua presença e cumprimos, ó Pai, o propósito até o final, para que o Senhor venha se alegrar, como disse lá em Ageu. Ó Deus, busquemos madeiras, edifiquemos a casa, e que o Senhor se alegre, mas seja glorificado em nós. Em nome de Jesus nós te louvamos por cada jovem aqui, porque sabemos que eles, ó Pai, eles é quem comandam tudo aqui, Senhor. Os jovens, com o auxílio do Senhor. Então toma a vida deles, encha-os de poder, batize-os com o Espírito Santo e com fogo, para que eles, ó Pai, sejam boca de Deus para essa geração. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe e deixe Ele ser prioridade na sua vida.